Quando você entender como usar o Cowork de verdade no teu trabalho, você vai ter a mesma sensação que teve lá quando usou IA, quando usou ChatGPT pela primeira vez. Nesse vídeo eu vou te mostrar os 5 recursos essenciais que você precisa conhecer para começar a usar o Cowork ainda hoje. Eu ainda vou te mostrar exemplos práticos de como a gente usa isso na nossa empresa e como que a gente implementa isso em empresas de 50, 100, 200 colaboradores. Primeiro recurso, acesso local a arquivos. Então eu tô lá no meu chat normal do Claude, aqui no navegador, e aí eu decido o seguinte, eu quero pegar aqui 30 depoimentos de alunos meus, por exemplo, quero jogar para o Claude para ele gerar transcrições e uma planilha a partir disso. Aí eu vou anexar uns 30 depoimentos aqui. Erro! Você pode adicionar no máximo 20 arquivos. Por favor, selecione menos anexos. Ou seja, o Claude aqui no chat, ele só consegue trabalhar com os arquivos que você envia por aqui num limite de 20 arquivos. E isso é muito pouco para fazer trabalho sério. Então eu vou ativar esse Cowork aqui no navegador. É isso que eu tenho que fazer, Renato? Também não. Porque quando você está trabalhando no navegador, ele também não vai ter acesso local aos arquivos do teu computador. Como é que você usa de verdade o Cowork? Você vai na página oficial do Claude e faz o download dele para abrir o software no teu computador. E aí você não usa o navegador, você usa o aplicativo deles para computador. Porque aí quando você vier aqui em ativar Cowork, aí sim ele te permite abrir uma pasta do teu computador. Então eu vou criar uma pasta aqui chamada Cowork. Vou copiar para lá todos os depoimentos que eu quero. E aí agora eu abro essa pasta Cowork aqui no meu Claude Cowork. Ele te pede permissão. Você confia nessa pasta? Sempre. Fui eu que criei. E aí aqui já vem a primeira dica. O prompt que você tem que mandar para o Claude Cowork é um pouquinho diferente do prompt para o Claude normal. Quando você está falando com um chat de IA, você explica o processo que você quer que ele faça. Quando você está falando com uma ferramenta mais inteligente, como é o Cowork, você só explica o resultado que você precisa e o que ele não pode fazer para chegar lá. Então, por exemplo, colei 27 depoimentos na pasta depoimentos. Quero um relatório com a transcrição de todos os depoimentos e uma planilha com uma listagem de todos. Pronto, 2 arquivos na sua pasta, um relatório com todos os depoimentos transcritos e uma planilha. Relatório com todas as transcrições, ou seja, ele leu o conteúdo da imagem e transcreveu para um documento. E uma listagem pronta com todos os depoimentos aqui. Todos os arquivos que ele vai criando vão ficando nessa pasta. Então é uma base de conhecimento que vai se expandindo à medida que você vai trabalhando nela. O que me leva ao segundo recurso, que é a memória persistente. Qual é o grande problema do ChatGPT? Que eles têm contextos muito limitados, muito pouca memória. Enquanto o pessoal fica brigando na internet para saber qual é o melhor modelo, se é o Fable, se é o GPT-Sol, isso aqui é mais importante do que o modelo. Porque se você oferecer um contexto bom bastante, ou seja, der todas as informações que a IA precisa para fazer o trabalho dela, até um modelo mediano faz um trabalho legal. Só que se você pegar o melhor modelo do mundo e não der as informações necessárias, fica uma porcaria. Por isso a importância da memória persistente. No ChatGPT, no Claude, ele trabalha com a memória daquela sessão ou uma pequena memória que ele tem de outras sessões também. Quando você está no Cowork, todos os arquivos da pasta se tornam a memória viva e o contexto com que ele trabalha. Por exemplo, vou pedir para ele, faça uma pesquisa aprofundada em IBIABR, que é o nosso site, e crie arquivos com a lista completa de produtos que oferecemos, nosso tom de voz, ou seja, a forma que a gente fala, a forma que a gente se comunica, e história da empresa. E ele criou 3 documentos completos, a história da minha empresa, o tom de voz da minha empresa e todos os produtos que a gente tem. E agora, toda vez que eu pedir alguma coisa aqui dentro dessa pasta no Cowork, ele já vai saber todo o contexto da minha empresa sempre. Quais são os produtos que eu tenho, quais são meus públicos, ele sabe tudo. E os novos arquivos que você vai criando também vão se tornando contexto para as novas sessões. Ou seja, a cada dia ele vai ficando um pouco mais inteligente. Só que ele não fica só nos arquivos do teu computador. O terceiro recurso são os conectores. Então, quando você vem aqui em conectores, você tem aqui os ativos e você pode adicionar novos conectores. O que são conectores? Serviços externos, como por exemplo, Google Agenda, para você conversar com a tua agenda, Google Drive. No meu caso, eu já ativei aqui o ClickUp, que é o meu sistema de gestão, e o Gmail, de forma que eu posso pedir o seguinte: crie um relatório com todas as pendências que eu tenho no Gmail, no ClickUp, e pegue todas as principais novidades da IA nas últimas 24 horas. Gere um relatório para eu ficar por dentro de tudo que preciso fazer hoje.
E ele montou o relatório completo com os meus e-mails pendentes que eu preciso responder, minhas pendências do ClickUp e todas as novidades de IA nas últimas 24 horas. Usando os conectores para ir lá no Gmail e no ClickUp para buscar informações em tempo real. E o quarto recurso, que na minha opinião é um dos mais poderosos, são as skills, ou seja, habilidades prontas que você cria para não ter que ficar pedindo sempre a mesma coisa. Imagina chegar um estagiário novo que você acabou de contratar na sua empresa. Esse é o Claude quando você abre o chat normal ali. Ele não sabe nada do que fazer, ele não conhece nada da tua empresa, mas no momento que você fornece para ele o contexto, ou seja, todas as informações e arquivos necessários, opa, ele já está munido de informações. As skills são não mais só as informações, são os processos e trabalhos que ele tem que seguir. Ou seja, como fazer o trabalho dele no dia a dia. E qual que é a melhor forma de criar skills? É depois que você fez um processo do zero, você vem aqui e fala assim: crie uma skill para fazer isso. Simples assim. Essa é a forma mais eficaz que existe de você criar skills. Você não cria do zero um processo. Você faz o processo manualmente e chega no final, você pede para o Claude fazer uma engenharia reversa. Ou seja, cria uma skill. Ele vai pegar tudo o que ele fez, todo esse aprendizado e vai colocar num documento. E foi gerada a skill. Mas, Renato, que raios é essa skill? A skill nada mais é do que um documento de texto que descreve aquele processo. Tá aqui, ó. Gera um relatório diário, passo 1, Gmail, e ele tem várias informações técnicas, porque essa skill não é para você ler, é para ele instruir a IA a fazer de novo o mesmo processo que ela já fez uma vez. Da primeira vez, ela demorou mais, ela encontrou desafios, mas agora que ela documentou tudo na skill, a segunda vez que você rodar, vai ser muito mais rápido. Aí você vem aqui em salvar habilidade, e agora você tem essa habilidade salva. Para ver todas as skills ou habilidades que você tem, você vem em personalizar, habilidades, e aqui estão todas elas. Você pode, inclusive, explorar por outras skills que existem, não só aqui, mas na internet existem muitas skills prontas. E aqui você pode adicionar diretamente outras skills, inclusive criar com o próprio Claude. Embora, como eu falei para vocês, não sugiro criar do zero. Sugiro fazer o processo e depois pedir para criar uma skill em cima daquele processo. Ah, mas e se eu quiser rodar essa skill automaticamente todo dia às 8 da manhã para começar lendo esse relatório diário? Aí vem o quinto recurso. São as tarefas agendadas. Quando você vem aqui em programado, você consegue ver várias ideias que o Claude já te dá em relação a automações que você pode criar, mas aqui você pode criar uma nova tarefa, criar com o Claude ou configurar manualmente. Então, por exemplo, relatório diário. Seleciono para que ele trabalhe no projeto Cowork, que a gente acabou de criar, enviar relatório 8 da manhã. E aí aqui eu dou as instruções para ele fazer o trabalho dele. A gente já não criou a skill? Use a skill /relatório diário, veja que já ficou em azul, e me envie no Gmail. Ele já tem acesso ao meu Gmail, envie para mim. Se você deixar em aprovar manualmente, provavelmente a automação não vai rodar sozinha. Deixa em ignorar todas as aprovações, porque ele faz sozinho o fluxo sem ficar parando para te perguntar. Aqui você personaliza o modelo. Algo simples assim, você não precisa rodar com o modelo mais caro de todos. Roda com o modelo mediano. E com que frequência você quer rodar isso? Uma vez por hora, por dia, dias úteis, semanal? Dias úteis, sempre às 8 da manhã. Salvar. E agora, todo dia útil às 8 da manhã, ele vai te mandar esse relatório diário. Então essa é a grande diferença de você usar o Claude aqui no chat simples, ou você usar o Cowork, ou inclusive usar o próprio Claude Code, que é uma interface um pouco mais intimidante para quem conhece agora, mas que também te permite trabalhar a partir de pastas. Ou seja, te dá exatamente os mesmos benefícios do Cowork. Inclusive, vou deixar aqui embaixo uma aula onde eu mostro como que a gente usa o Claude Cowork e o Claude Code para gerenciar a nossa empresa inteira. Onde a gente vai lá e produz, por exemplo, criativos até em vídeo lá dentro. A gente usa IA aqui para fazer análise de tráfego pago e vendas. Para IA nos entregar em tempo real como está a situação do nosso Meta Ads, Google Ads, todos os nossos dados de vendas e de tráfego pago, para a gente saber exatamente o que fazer. Fazemos produção de criativos, inclusive em vídeo, mas também em imagem. Fazemos carrosséis de Instagram. Nós desenvolvemos sites. O site da nossa empresa, com todas as animações, tudo que você está vendo, é criado com Claude. Inclusive, já mostrei em aula como que a gente transformou esse site aqui, bem feinho, nesse aqui, onde você vai rolando de forma animada, 10 vezes mais bonito que o outro. Fazemos análise de dados. Fazemos onboarding de novos colaboradores. Tudo isso a gente faz com o Claude aqui dentro da empresa. E, inclusive, ensinamos outras empresas a fazerem também. Se você está na formação IA para negócios do Instituto Brasileiro de Educação em IA, aqui você encontra todas essas aulas. Para ver como que a gente usa Claude para fazer todo tipo de trabalho dentro da empresa. Seja para marketing, tráfego, edição de imagens e vídeos, comercial e atendimento, operações de gestão, RH, análise de dados e muito mais. Espero que você tenha conseguido entender como usar Claude Cowork no teu negócio para otimizar e muito a tua produtividade. Hoje em dia, se a IA para
pare de funcionar por qualquer motivo que seja, bem francamente, eu nem trabalho mais. Eu desço lá e vou brincar com as crianças. Porque depois que eu aprendi a trabalhar dessa forma, não faz mais sentido fazer nada que não seja usando IA. Você nunca mais vai começar um trabalho do zero. Você nunca mais vai ver um documento em branco. Você sempre vai construindo tudo a partir dos documentos que você já tem da tua empresa. Elabore uma proposta comercial, ele já tem modelo de outras. Faça uma apresentação para o cliente, ele já sabe quem é o cliente. É outra vida. Espero que você tenha conseguido aprender o poder dessa ferramenta. Um grande abraço, nos vemos na próxima aula.